Quando eu tô chegando na minha clínica e vou atender pessoas, eu me conecto com a minha sabedoria, eu me conecto com os meus estudos, eu me conecto em dar o meu melhor para aquelas pessoas que eu vou receber. Eu agradeço por poder ter esse dom de me comunicar bem e efetivamente poder transformar a vida das pessoas, que eu tenha as melhores palavras, os melhores conselhos. Então, isso é exercer sua espiritualidade em vários momentos do dia, não é só no momento que você está meditando ou que você acordou de manhã e fez uma respiração. Eu acho que a espiritualidade, por exemplo, é mais difícil da gente mensurar num checklist, porque eu acho que ela é uma atitude que ela tem que estar quase que em tudo que você faz no teu dia, porque senão você está passando na vida. Quero falar com você que acha que sempre tem um milagre por trás do emagrecimento. Uma hora é caneta, uma hora é exercício, uma hora é drenagem, uma hora é suplemento, emagrecedor do momento, drenante do momento. Para com isso. Tem um método que é infalível, principalmente para você emagrecer depois dos 35 anos, que é a dieta hormonal. Você pode conhecer mais sobre ela e ainda perder de 2 a 5 quilos em apenas 7 dias no desafio do emagrecimento. O link para inscrição está abaixo desse vídeo. Te vejo lá. Oi, PDCast hoje falando de saúde espiritual, e eu acho que das 7 saúdes que a gente vem falando aqui, saúde financeira, saúde física, saúde emocional, saúde relacional, enfim, eu acho que a saúde espiritual é aquela que talvez até pela correria do dia a dia a gente deixe para depois. Muitas vezes não tem um tempo para se conectar, para pensar, para meditar, para orar, enfim, para parar um pouco e se perceber e colocar a intenção verdadeira nas coisas que a gente faz. Então, por isso, a importância, você que é uma mulher 35 anos mais, 40 anos mais, que está aqui comigo, pense comigo aqui em como você pode trazer uma rotina espiritual maior para sua vida e que também vai ajudar em todas as outras 7, nas outras 6 saúdes que você tem por aí também. Maravilha, Patrícia, eu acho que é exatamente isso que você falou. Eu acho que das saúdes a gente vai, talvez seja uma das mais negligenciadas, né? Porque parece que ela é meio intangível. Ela fica num lugar meio muito sutil, né? E às vezes a gente vai deixando de lado. E como isso tem importância, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, tua conexão com essa espiritualidade. Conta um pouquinho da tua história, de como você lida com essa saúde na tua vida. Então acho que primeiro a gente precisa diferenciar um pouco o que é religião e o que é espiritualidade, porque tem pessoas que são espiritualizadas, mas não seguem uma tradição, uma religião, uma cultura, um caminho. E no meu caso, eu acho que eu tenho as duas coisas. Eu tenho uma religião, eu sou judia, judia de pai, de mãe, de avós, enfim, a minha família toda de tradição. De tradição judaica, casamentos judaicos, já tem até rabinos na minha família, nas gerações anteriores. Estudei em colégio judaico, meus filhos estudam em colégio judaico, fui casada com um judeu, o pai dos meus filhos é judeu também. Então, eu acho que a gente guarda realmente esse núcleo. Fui crescida num colégio judaico, então aprendi todos os valores judaicos na escola. Quase que 70% dos meus amigos também são judeus, porque vieram desse ambiente. Então, quando a gente guarda essa coisa da comunidade, e a comunidade judaica é uma comunidade que precisou se preservar muito ao longo dos anos, em função de tantas perseguições, antissemitismo e muitas coisas mais. Então, eu acho que a gente guarda um núcleo de amizade muito antigo, da época de escola, de jardim de infância, e a gente vai carregando essas amizades a vida toda, e por isso que grande parte hoje ainda das minhas amizades vem desse núcleo judaico. Frequentei um ambiente de movimento juvenil judaico também, cuidando depois de crianças e adolescentes também, e trazer essa tradição judaica, eu acho que ela é muito importante para manter valores, comunidade, cultura, elementos que te marcam como pessoa, mas que funciona como um mapa, como uma direção, como uma estratégia. Então a religião, ela traz muito isso, caminho de você desenvolver a sua espiritualidade através da religião. Porém, a espiritualidade é como você vivencia essas questões todas, né? Como eu comigo mesma tenho consciência, crio uma ligação com algo maior, com a força da vida, com o meu propósito de vida. Então, isso pode ser feito não através da religião, mas através de uma meditação,
de um aterramento, de um contato com uma força maior, com Deus, com Jesus, com o meu Deus na religião judaica, ou qualquer um que tenha uma religião, ou apenas você talvez exerça a sua espiritualidade estando em silêncio, pensando na vida, escrevendo sobre a gratidão, desenvolvendo seus pensamentos diários, estando consigo mesma. Enfim, cada um pode achar uma maneira de desenvolver essa jornada interna de execução dessa espiritualidade, mesmo que não tenha uma religião. E eu acho que vale a pena, Patrícia, você falou aqui alguns outros episódios, mas vale a pena a gente falar em como você organiza essas, né, e dá nota para essas saúdes, porque talvez a vida espiritual e essa saúde espiritual vai sendo negligenciada porque a gente não visualiza tudo junto. Então, quando a gente entende que existe uma teoria que fala sobre essas 7 saúdes e a gente começa a dar nota, talvez né, se a gente consegue visualizar que a nota da nossa espiritualidade não tá boa, a gente consegue ali colocar uma atenção maior a isso. Então, como é que você faz hoje para ter essa clareza de que onde é que precisa colocar mais energia? Eu penso que, assim, no caso, a minha espiritualidade, ela é um momento de manhã que eu tiro para isso. Então, normalmente o que eu faço, alguma respiração, que é o que eu mais pulo, é o que eu mais falho, meditação, uma reza, que aí vem da religião judaica, e coloco intenção no meu dia. E logo em seguida eu faço o caderno de gratidão. Legal. Também todos os dias, que se eu não faço de manhã, eu faço em algum momento do meu dia. E na verdade eu acho que essa espiritualidade vai acontecer em tudo. Por exemplo, quando eu tô chegando na minha clínica e vou atender pessoas, eu me conecto com a minha sabedoria, eu me conecto com os meus estudos, eu me conecto em dar o meu melhor para aquelas pessoas que eu vou receber. Eu agradeço por poder ter esse dom de me comunicar bem e efetivamente poder transformar a vida das pessoas, que eu tenha as melhores palavras, os melhores conselhos. Então, isso é exercer sua espiritualidade em vários momentos do dia, não é só no momento que você está meditando ou que você acordou de manhã e fez uma respiração. Talvez, quando eu vou dar uma aula, também para um grupo de alunas, eu também estou exercendo a minha espiritualidade, pedindo também sabedoria para que eu possa achar solução para o problema daquelas pessoas, que eu possa ser uma via de condução de uma informação que vai ser transformadora, que aquele momento seja um momento de mudança para elas e para mim. Então, é essa conexão com algo maior e com o teu propósito em cada momento do dia que você tá. E aí, então, eu acho que a espiritualidade, por exemplo, é mais difícil da gente mensurar num checklist, porque eu acho que ela é uma atitude que ela tem que estar quase que em tudo que você faz no teu dia, porque tem muita relação com o propósito, com como você tá presente na tua vida e nas ações da tua vida do dia a dia. Então é quase que em cada atividade do teu dia, você tem que estar com isso ativo, porque senão você tá passando na vida, você não tá fazendo as coisas com presença, com coração, com intencionalidade, e isso eu acho que é um elemento que, por mais que eu corra muito, quando eu sento de frente para uma pessoa, quando eu recebo um grupo de alunos, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou, montar uma explicação de alguma coisa, eu realmente coloco a intenção de por que sou eu que estou ali naquela posição e por que eu posso fazer um diferencial de estar naquilo ali. Então, eu acho que a espiritualidade é um que eu não ponho no meu checklist. Eu me vejo exercendo isso com facilidade em vários momentos da minha vida. Mas para quem não tem isso, quem tá começando nesse assunto, talvez colocar uma rotina em algum momento da manhã, que seja 10 ou 15 minutos para você pensar na tua vida, para você colocar uma intenção no seu dia. Talvez seja algo, se você tem uma religião, trazer essa religião junto com a espiritualidade, faz uma reza no teu dia, ou lê um devocional, tem muita gente hoje que tem esse hábito já de começar o dia assim. Eu acho que podem ser estratégias. E é legal você falar. E dentro do checklist total, o resto assim, como é que eu tô cuidando das minhas finanças, se eu tô guardando dinheiro, se eu tô ganhando dinheiro, se eu tô encontrando meus amigos, a atenção que eu tô dando pra minha família, pros meus filhos, como que eu tô em relação à minha saúde física, eu tô fazendo atividade física, eu tô tomando suplemento, eu tô cuidando da minha alimentação, então todo o resto
Você vai ali dando nota, vai dando né? notas de 0 a 10. Como é que tá essa semana? Minha saúde física? Ih, essa semana eu pulei academia, essa semana eu esqueci os suplementos, essa semana eu comi tão rápido que eu acho que eu nem bati minha meta de proteína. Acontece. Acabei comendo, sei lá, bebi mais no final de semana do que eu previa. Na próxima semana vai lá e se dá uma nota maiorzinha. Se organiza. Se organiza. Mas, Patrícia, qual é, assim, o que você está contando, né? Essa história de você vir dessa bagagem espiritual. Qual é a importância que você dá a isso hoje para você ser quem você é, para você ter essa... Você falou, né? Você faz vários projetos ao mesmo tempo. Você é uma pessoa que a gente entende como essa pessoa de sucesso na vida profissional. Qual é a importância que você dá para essa tua conexão espiritual, para essa saúde espiritual estar em dia e para as outras também irem se guiando em relação a isso? Eu acho que total, porque eu só gosto de fazer as coisas que tenham sentido para mim e para as pessoas, mas tem que ter sentido nesse caminho duplo. Eu não quero fazer uma coisa que me satisfaça, mas que não vai ter quem vai ouvir, e eu não quero que tenha quem ouça se aquilo não faz sentido eu falar. Então, eu penso muito bem antes de aceitar projetos, de estar presente em alguma coisa, eu desmarco o compromisso se eu não estiver me sentindo bem, sentindo que eu não vou dar o meu melhor, ou se eu não tô num dia tão bom, eu peço que Deus me dê, né, a força, as palavras, a energia, para que eu possa ser, eu possa estar no meu melhor dentro de um Das dia minhas que possibilidades. não tá num bom dia, porque a gente muitas vezes não pode escolher o dia que a gente vai estar no melhor potencial. E às vezes Deus está te testando. Vou Então, dar esse problema aqui quando ela estiver cansada para eu ver como é que ela reage diante disso. também. E eu acho que acreditar sempre que você tá no lugar certo, com as pessoas certas. Então isso tem muito a ver com a presença, tem a ver com merecimento, tem a ver com instrumento de transformação. E você, às vezes, você pensa assim, talvez eu não sou relevante para a vida do outro. Você sempre vai ser. Porque você tem uma história para contar, você tem uma experiência da tua vida, você tem, de repente, um comentário que você faz e que transforma. De repente é aquilo que o outro precisava ouvir naquele dia. Então, todos nós somos relevantes para alguma pessoa. Em algum assunto. Em algum assunto, em algum aspecto. E eu sei a relevância que eu tenho, às vezes, não só no ambiente profissional, mas no ambiente pessoal, que eu sei, as minhas amigas me procuram para ouvir conselhos específicos, elas me acham uma pessoa que tem um bom equilíbrio na vida, entre todas essas saúdes, e eu acabo podendo ser um veículo de ajuda para muitos assuntos que elas percebem que eu tenho um equilíbrio maior, talvez, do que o delas, e vice-versa. Sim, E eu também máximo. procuro pessoas específicas que possam me ajudar em assuntos aleatórios que talvez eu tenha um pouco mais de dificuldade. E você acha que você sempre foi uma pessoa curiosa, Patrícia, em relação a esse assunto? Sempre foi uma pessoa que estava buscando, porque eu acho que a grande virada de chave vem quando você entende que isso é uma saúde real, que não é uma coisa, né? Você sempre foi uma pessoa que estava atenta e estava buscando por coisas. Como é que foi isso? Como é que foi isso na tua vida, essa espiritualidade? Eu acho que eu sempre fui muito curiosa e eu tenho uma característica que eu tenho muito interesse sobre o outro. Então eu tenho uma verdade, eu tenho uma coisa genuína de querer ajudar as pessoas. Eu ajudo os meus amigos, eu ajudo os meus relacionamentos, eu tenho interesse em ser útil, em agregar para aquelas pessoas que precisam de mim, em qualquer âmbito que seja, pessoal, profissional. Então, essa característica, ela é uma característica que faz com que você seja uma pessoa que está comprometida a ter o melhor dentro de si, porque você gosta de dar. E quando você é doadora nesse sentido, e não é à toa que eu sou da área de saúde, porque você está envolvida diretamente 100% em dar para aquela pessoa algo que ela não tem, em dar um conselho, em dar saúde, em dar subsídios para ela melhorar a vida dela, e quanto mais elementos você conhece, mais você pode dar. Então, quando você é uma pessoa doadora nesse sentido, eu acho que você tem um compromisso com você mesma de se estruturar, de se elevar, de se espiritualizar, de ter mais grandeza dentro de si para que você possa entregar ainda mais para as outras pessoas isso. Talvez
não veio primeiro na forma de espiritualidade, mas veio na forma de autoconhecimento. Fui para terapia com 14 para 15 anos. Então, assim, aquilo já me deu uma bagagem diferente de enxergar o mundo, de enxergar pessoas, de não me culpabilizar por coisas que não davam certo. Isso depois foi muito importante na minha parte profissional, porque lido com emagrecimento, com pessoas que dão desculpas, com pessoas que não estão prontas muitas vezes para aquele processo, e talvez se eu não tivesse tido essa bagagem de conhecimento, eu talvez me sentiria culpada por não dar resultados, culpada por não ter sido eficiente, quando a escolha do outro, ela é soberana frente àquilo que você traz de elementos de transformação. E a certeza que você fez seu melhor, né? Então, acho que primeiro veio como autoconhecimento, e aí com o autoconhecimento você vai vendo que você precisa se aprofundar ainda mais, e você precisa trazer novos elementos para se aproximar assim, de uma conexão grande com a vida. Essa compreensão de que não é só isso, né? Não é só esse mundo físico. Eu acho que, assim, fica muito difícil quem está atento a isso não ter certeza de que não é só sobre... Sobre a matéria. Sobre a matéria, né? Quando você tá atento, você olha e diz, não, cara, isso aqui aconteceu e não tem como isso ser só uma coincidência, né? E aí você falou da questão do judaísmo, mas você vai para qualquer outra religião, porque tem nomes diferentes, então, às vezes eu rezo para um anjo da guarda, né? São nomes diferentes, mas às vezes você vê, e aí você reza por uma coisa, a pessoa falou exatamente aquilo que você estava precisando ouvir. Eu acho que cada um vai ter a sua verdade, com religião ou sem religião, e eu acho que o importante é você ter uma fé maior, você ter uma crença que algo maior existe, que isso controla muito do que a gente vive, ou tudo que a gente vive. Claro que a gente tem livre-arbítrio, são escolhas o tempo todo, mas você ter no que acreditar, em quem acreditar, é muito bom. Faz muita diferença na nossa saúde. Faz muita saúde. diferença, dá uma paz interior muito grande, dá uma certeza que sempre o melhor vai acontecer, por pior que possa parecer naquele momento que você está vivendo. Acho que quantas nós, mulheres, já não vivemos dramas, situações chatas, tristes, perdas, e eu acho que pensar que aquilo ali é transitório, é uma passagem, é uma coisa que te marca, mas que para te levantar em outros níveis. Eu acho que é tão mais reconfortante a gente ter essa certeza e ter essa confiança, que eu acho que te faz passar por qualquer coisa na tua vida com um pouco mais de paz, compreensão e conexão. E é isso, né? A gente entender, assim, essa relação entre essas saúdes, né? Como às vezes a nossa saúde espiritual tá fragilizada, tá ruim ou tá negligenciada e vai desencadeando outras deficiências e ao passo que você ajusta isso aqui, parece que todo o entorno também vai se encaixando, né? Tudo ali vai se encaminhando. E eu tava acompanhando, né, quem acompanha você no Instagram, quem acompanha as tuas redes sociais sabe que você é judia, você publica bastante coisa sobre isso, mas eu vi recentemente também, eu fiquei curiosa. Eu acho que você não tem que ligar o judaísmo isso não, entendeu? Porque isso não tem a ver com a religião Kundalini. Que você vai entrar no assunto da Kundalini. Eu só queria dizer assim, quem te acompanha sabe que você é judia, quem te acompanha sabe que você já publicou. Mas é que são coisas que, tipo, eu posso ser judia e... Não, eu entendi, você mas tipo assim... gera confusão, não? Porque a gente deixa tá eu tentar reformular, tipo assim, quem te acompanha acompanha sabe seus hábitos, quem te acompanha sabe que você é curiosa. Isso, boa. Aí eu acho que fica melhor. Tá. Então, Patrícia, quem te acompanha no Instagram, nas tuas redes sociais, sabe que você é essa pessoa curiosa, que tá o tempo todo buscando, né, por novidades, por coisas diferentes. Eu vi recente, você estava falando um pouco, você participou de alguns programas sobre Kundalini. E eu queria entender, eu achei aquilo maravilhoso, eu achei super interessante. A gente fica curiosa, tipo assim, o que é isso e como é que isso entrou na tua vida? Então, o processo da Kundalini, da ativação da Kundalini, entrou na minha vida a partir de uma busca. Então, eu estava buscando ter novos elementos para trabalhar com os meus pacientes e com as minhas alunas, que pudesse desbloquear energeticamente, espiritualmente elas, de uma maneira que trouxesse leveza, tirar traumas emocionais, questões que muitas vezes estão na raiz do problema que trouxeram ela até mim. A raiz da fibromialgia, da doença autoimune, do câncer, da infertilidade, da obesidade, da compulsão alimentar, do Alzheimer, do lipedema, de qualquer coisa, pode estar em bloqueios que você carrega
por muitos anos na tua vida. E aí eu pensava assim, gente, mas parece tão superficial eu só dar uma alimentação, suplemento. Tem mais Cara, coisa aí, tem né? mais coisa aí, eu preciso conseguir botar minha mão nisso aí, eu não sei o que é. E aí eu comecei a testar várias técnicas e tudo. E no dia que eu fiz a primeira sessão de Kundalini online, com um grupo de pessoas, ou seja, não precisa ser um trabalho presencial, eu tive essa vivência no online, com muita gente dentro de uma sala de Zoom, e assim eu também trabalho hoje. Cara, veio a mensagem na hora, é isso aqui que você procura. É exatamente isso que você procura, que é esse desbloqueio, é uma energia que a gente tem, que é uma energia que impulsiona a gente para a vida, que torna a gente no nosso melhor potencial, e é uma energia que muitas vezes está estagnada na base da coluna. Tá, então Então, explica direitinho, eu quero entender. Então é uma energia que está estagnada na gente. Essa energia, ela precisa percorrer todos os nossos centros de força, que vem daqui de baixo da base da coluna até aqui em cima, e que vocês já devem ter ouvido talvez com o nome de chakras. Tá. Então, não é good vibes, não é bicho grilo, não tô ficando... Isso é uma técnica que é aprendida, fiz 2 formações nisso, então tem instrutoras para isso, para te capacitar a trabalhar essa subida energética por esses centros, desbloqueando essas emoções, essas informações retidas, como se fosse um cano que está entupido e que você vai trabalhando para desbloquear esse cano. E quando essa energia flui ao longo de todos esses seus centros de força, o seu potencial ele é aflorado, ele é aprimorado. E como eu acredito também que muitas das doenças, elas são acometidas primeiro num campo emocional, energético, espiritual, para depois o teu corpo físico sofrer as consequências, quando a pessoa já chega doente, para mim, eu tenho certeza que tem alguma coisa pra gente tratar. Então, se a gente pensar do ponto de vista também de como as doenças vão se manifestando no nosso corpo, a gente pode entender que fazer um trabalho energético também é um trabalho de prevenção de um adoecimento físico que eu posso vir a ter. A Kundalini não tem religião nenhuma associada a ela, pode ser judia, espírita, cristã, evangélica, católica, a gente não fala de religião, não é uma técnica falada, é uma técnica onde você vai estar deitada durante uma sessão de 40, 60 minutos, a gente coloca algumas músicas que são específicas para ativação desses centros de força, e durante a sessão você ouvindo essa música e estando em silêncio absoluto com você mesma, você vai sentindo experiências corporais que podem acontecer desde a primeira sessão, que podem ser formigamento, pode ser um aquecimento de uma área do corpo, pode ser frio em alguma extremidade, pode ser a lembrança de algo que você viveu na tua vida, você pode sentir que você reencontrou com uma pessoa querida que fez parte da tua vida, você pode trazer desbloqueios na própria sessão de coisas que você nem sabia que talvez estavam mal resolvidas, mas que aquilo vai acalmar alguma coisa dentro e depois você entende de você. E depois, muitas vezes, você vai entender por que você viu aquilo, por que você sentiu aquilo. E podem ser feitas algumas sessões, o ideal é que sejam feitas algumas sessões com pelo menos 3 semanas de intervalo de uma com a outra. Tá. Para que a gente possa deixar sempre esse cano agora, com esse fluxo de energia desobstruído, e que você possa sempre alcançar camadas mais altas de resoluções na tua vida. Então, eu tenho clientes minhas que voltaram a ter ciclo menstrual, então pode ser desde uma melhora física, né, uma dor que some na sessão, um bebê que de repente você consegue engravidar depois de 1, 2 ou algumas sessões, pode ser uma questão como essa, um ciclo menstrual voltar à normalidade. Podem ser questões de vivência mesmo, prática. Eu já tive clientes, por exemplo, que não conseguiam falar não. E no que elas não conseguem falar não, elas vão aceitando muitas coisas, não impõem limite na vida, e isso influencia a maneira com que elas comem, influencia a saúde delas diretamente, ou então elas estão num processo comigo, daqui a pouco elas começam de novo a não estar aderentes ao tratamento, porque, quando eu fui ver, aconteceu isso com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, ela tá ali toda mexida no núcleo familiar dela, quer dizer, como que eu posso ajudar essa mulher? É dando uma dieta pra ela voltar pro trilho, e a gente ficar nesses altos e baixos o tempo todo, ou talvez entender o que faz ela perder resultado?
qual é o miolo da vida dela que ela não consegue assimilar tão bem. E eu não preciso perguntar sobre isso, eu não converso sobre a vida dela, eu não sou sua terapeuta e não serei sua terapeuta. O meu trabalho não é esse, mas é de dar um suporte para essa via energética fluir melhor e isso trazer resoluções para a vida daquela pessoa, buscar mais saúde e também, por que não, emagrecer se for essa a intenção de cada um. E se a gente pensar, Ingrid, em relação aos chakras, por exemplo, cada chakra está ligado a emoções e sensações. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar ali o chakra básico, é um chakra de segurança, de estabilidade. Então, são pessoas que se sentem o quê? Inseguras, ansiosas, têm muito medo, quando esse chakra está descompensado, desgovernado. O chakra sexual já é um chakra mais relacionado à emoção, ao prazer, à criatividade. Pessoas que estão com aquele chakra mais bloqueado, elas vão estar mais o quê? Bloqueio emocional, com mais culpa, limitando o prazer. E não é só o prazer sexual, embora seja um chakra importante, mas a gente está falando do prazer na vida, estar na vida com felicidade, com energia, com prazer. O plexo solar, que ali fica ali mais ou menos uns 4 dedos acima do umbigo, ele já é um chakra relacionado à compaixão, amor, conexão com outras pessoas. Isso faz tanto sentido, então, no todo. A pessoa que tá ali com aquele bloqueio, ela é mais dura, ela tem medo mais de se abrir, ela é uma pessoa um pouco mais fechada, ela tem medo da conexão emocional. Quando ela tem o plexo solar mais fechado, ela vai ter mais indecisão, vai afetar muito baixa autoestima, então pessoas que têm baixa autoestima precisam trabalhar melhor, talvez esse plexo. Quando a gente vai subindo mais ainda, chakra cardíaco, que a gente trabalha muito na ativação da Kundalini. E eu esqueci de falar, né? A Kundalini pode ser feita individual, pode ser feita em grupo, pode ser feita dentro de um grupo no Zoom ou presencial, né? O chakra cardíaco já tem a ver com essa parte da compaixão, do amor, da entrega, da divisão de sentimento. Então, a pessoa que tem mais dificuldade de se abrir, pessoa que é mais dura, que emocionalmente tem dificuldade de fazer troca, ela tem esse chakra provavelmente mais bloqueado. Quando a gente tem o chakra laríngeo, é aquele que tem a ver com como a gente se comunica no mundo, a facilidade de se expressar. Às vezes isso tá travado, trava tudo. Você não consegue falar, você não consegue dizer não, você não consegue se expressar. Quando a gente já sobe aqui o chakra que a gente fala que é aquele terceiro olho, é aquele chakra mais voltado, né, para clareza mental, para o foco, para a intuição. Então, as pessoas que têm esse bloqueio são aquelas que são muito racionais, não deixam a vida levar no fluxo. Entender esses sinais. Se sentem mais confusa, não tem tanto foco para fazer as coisas. Já o último chakra coronário, é aquele chakra que a gente tem com a conexão com a espiritualidade, a conexão com o todo, com o propósito. E aquelas pessoas que estão com esse chakra mais bloqueado são aquelas que vão se sentir mais desconectadas, mais vazias, com falta de sentido na vida delas. E a gente pode ter todos esses bloqueados, alguns bloqueados, mas a gente começa desbloqueando na ativação da Kundalini já desde o primeiro chakra, o chakra básico, e aí ele vai subindo. Subindo, né, Patrícia? É um assunto que a gente vai falar mais, tá? Promete, Patrícia? Prometo. E a gente vai falar, porque eu quero saber dos resultados de que você já tá aplicando, né? Você já fez, né? Poderia dar o seu... Gente, tem que fazer. Foi meio desconfiada. Muito desconfiada. Eu sou a pessoa desconfiada, Então esse é um bom depoimento. Pessoas desconfiadas muito. E que se rendem pra isso. Muito porque a gente vem dessa questão, né? Exatamente isso que você falou. Eu sou bem católica, né? Então tenho cada vez mais buscado e me conectado com essa minha religiosidade mesmo, né? Não só a minha espiritualidade, mas a minha religiosidade, porque e aí fiquei meio morna e hoje já tô mais... Então quando você falou, eu fiquei... será que isso é uma coisa que vai contra a religião? Que vai contra a religião. E na hora que você se entrega, na hora que você entende, que né, a resposta vem quando você tem esse estado de presença, né? E você consegue se conectar com essa energia, você consegue se conectar com esse estado de presença mesmo. E aí você escuta, eu acho que esse é o ponto mais importante. Você escuta coisas que você não escutava. Né, isso, eu acho que cada um tem uma individualidade de experiência, né? Na minha experiência foi muito disso, tipo assim, de você
escutar coisas que você não estava ouvindo ou que você ouvia com pouca clareza. Você tem amplitude da percepção dos Isso, sinais era da essa vida. Não é isso? Era isso que eu não estava conseguindo explicar. Você tá menos à toa na vida ainda. Exatamente. Entendeu? Você consegue perceber a razão das coisas, por que tá Exato. chegando, você percebe pessoas melhor, você tem uma intuição mais aguçada, tem pessoas que Totalmente. desenvolvem muito isso na Kundalini. E aí, só pra gente, né, se a gente vai voltar nesse assunto, só para o assunto não ficar mais extenso. Então, Patrícia, você sempre foi uma pessoa pioneira em tudo que você faz, né? Eu acho que isso é uma grande característica, você é muito ousada. Você é uma profissional e uma pessoa muito ousada, né? E você trouxe essa nutrição integrativa para o Brasil funcional, você foi uma das primeiras pessoas a falar sobre isso no Brasil. E agora você vem com essa parte energética, espiritual, para a tua prática clínica. Você teve medo, teve algum receio de enfrentar algum preconceito, alguma crítica da comunidade, das outras nutricionistas? Como é que é isso na tua cabeça? Olha, isso nem passa pela minha cabeça, pra falar a verdade. Eu já sou uma pessoa que eu não tenho muito medo de crítica. Eu sou muito segura e fui desenvolvendo essa segurança ao longo dos anos do que eu quero, do que eu sou. Eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem as minhas capacidades. E quando eu vou para uma formação, eu vou para me formar e entregar o que aquilo ali vai me dar de melhor. Eu não fiz uma, eu fiz duas. Quer dizer, assim, não há dúvidas de que eu possa fazer isso com técnica, né? E outra coisa, por ter essa espiritualidade desenvolvida, e eu tive essa demanda dentro de mim, que eu precisava achar mais um elemento, e quando eu achei, eu confirmei que era exatamente isso, eu não tenho dúvida nenhuma que esse caminho vai ajudar muita gente. Então eu tenho que pensar nas pessoas, o que elas podem pensar a meu respeito, se tem tanta gente que vai se beneficiar disso, e que eu me sinto capacitada para fazer. Não, eu vou entregar e 100% das pessoas estão muito satisfeitas, tiveram transformações. São pessoas que podem não ser meus clientes, não serem minhas alunas, mas que podem buscar uma sessão dessa independente disso, porque confiam em mim, que confiam nessa clareza que eu trago e no meu conhecimento, em tudo que eu me proponho a fazer. E podem ser pessoas, e a grande maioria são pessoas que já lidam comigo profissionalmente, sendo alunas ou sendo clientes, e que sabem que tudo que eu colocar de pé, minha filha, pode ter certeza que vai ser bom. E que eu já testei. E que eu já testei, que eu já validei, que eu já fiz, eu já transformei. E as pessoas sabem que, primeiro, eu sou uma pessoa que tenho esse compromisso comigo mesma, antes de ter o compromisso com o outro, eu sou muito séria em tudo que eu faço, eu tenho, 13 formações entre medicina integrativa e tudo que envolve a nutrição funcional, fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, assim, não faltou formação para fazer o que eu já faço na parte da medicina, pensando em equipe, né? Eu não sou médica, eu sou nutricionista, mas tenho uma equipe toda que trabalha essa medicina integrativa, eu fui pioneira na nutrição funcional, nunca vou me propor a fazer uma coisa diferente a essa altura do campeonato, com 24 anos de profissão, se não for para ser muito bom e fazer muita diferença na vida daquelas pessoas, né? Maravilha, Patrícia. Então, a gente vai falar sobre esse assunto de novo, vamos voltar aqui outras vezes para falar sobre espiritualidade. Eu acho que é um assunto pouco explorado dentro da saúde, e que cada vez mais eu acho que a gente tem que falar sobre isso, você com essa voz e esse alcance que você tem, eu acho que você tem que falar sobre a sua experiência, a experiência das tuas alunas, das tuas pacientes, né, como você usa isso. Então, deixa um recado para quem está precisando desse sacode na saúde espiritual e buscar isso dentro dela. Eu acho que você que gostou do podcast de hoje, Saúde Espiritual, não deixe de assistir as outras saúdes que integram essa saúde que a mulher precisa ter, essas 7 saúdes que a gente vem falando por aqui. Compartilha esse episódio, entra no canal, ativa as notificações, a gente está sempre liberando novos episódios de podcast e vê dentro desse episódio de hoje o que você já pode colocar em prática, seja a sua religiosidade, seja se aproximar de Deus, seja rever qual é a nota que você vem dando para a sua saúde espiritual, se ela está muito baixa, o que você já pode começar a partir de hoje. Talvez procurar pessoas que já tenham isso mais desenvolvido para você voltar a se conectar, estar mais próximo, começar a entender a importância que isso tudo pode ter na tua vida, e eu tenho certeza que as outras saúdes vão se transformar de maneira muito rápida quando essa saúde também for alavancada com carinho e cuidado.